Bom dia aos ouvintes do programa Missionário Caminho de Paz. Queria compartilhar com vocês um chazinho sobre a vida de Esté e nós vamos fazê-lo em dois momentos, porque para não ficar muito extenso. E nós vamos aprender sobre Esté, uma mulher de fé e determinação. E o que nós podemos aprender da fé de Esté para nos mantermos de pé. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com Esté é que não devemos olhar as circunstâncias. E nós vamos ler Esté 2, o versículo 5 e o 7. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele criara a Radassa, que é Esté, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então nós podemos aprender que o nome dela era Radassa, ela era órfã, os seus pais já haviam morrido, ela soube pouco dos pais dela e ela foi criada por um parente, na verdade um primo, a criou como filha. Eles eram exilados e desprezados por causa da religião e da lei que eles seguiam. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com ela é: não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades. Ela não, apesar de ser uma menina órfã, ser criada por um primo, ser exilada, ela não olhava as dificuldades e também não se prendia aos momentos ruins. Um comentário da Bíblia é feito que ela comentasse sobre esses momentos. Então nós também precisamos aprender a não nos prendermos aos momentos ruins, porque eles um dia vão passar. E uma coisa que a gente pode aprender também é ver que Deus sempre tem um plano. Por que Deus permitiu tudo isso na vida de Esté? Deus permitiu porque Ele tinha um plano perfeito para a vida dela. Ela não tinha os pais, mas Mordecai a criou como um pai e lhe ensinou tudo sobre Deus. E aqui fala que eles viviam do lado mais pobre do castelo de Susã. Então eles viviam na parte mais pobre. Agora, eles não tinham ideia, eles não imaginavam que um dia toda aquela grandeza, todo aquele luxo daquele castelo fariam parte de suas vidas. Então nós também podemos aprender aqui: não sabemos os sonhos que Deus tem planejado para nós. Isso nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: eles são perfeitos. E devemos sempre olhar além dos nossos problemas. Deus tem um plano perfeito para nós. E nós precisamos olhar além das nossas circunstâncias e além das nossas dificuldades. Porque nós estamos na mão de um Deus que pode todas as coisas, Ele é soberano e Ele tem um plano para nós, ainda que seja no meio das dificuldades.
Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui sobre Esther, e se você tiver um tempinho, leia esse livro para você conseguir ver essa história, porque nós vamos passar rapidamente sobre a história, mas é uma história belíssima, então vale a pena a gente ler esse livro. Ver que os planos de Deus, eles vão se cumprir. E Deus começou a cumprir um plano que ele tinha na vida de Esther. E nós podemos ver isso no capítulo 1. E eu não vou ler porque é um pouco extenso, mas eu vou parafrasear rapidamente, que fala que nos dias do rei Assuero, ele fez um banquete, né, e ele chamou todos os homens importantes daquele reinado, e eles beberam e eles festejaram muito. E então ele teve a ideia, né, de mostrar a belíssima esposa que ele tinha, né, a rainha Vasti, e ele mandou chamá-la para ela vir dançar para ele na frente dos amigos, né, dos amigos que estavam com ele. E naquele momento, aquela rainha, ela se recusou. Aí aquele banquete, e ela disse que não iria. Eu vou ler aqui só rapidamente alguns versículos. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã visitar Arbona, Bigtá, Agmatá, Zetá e Sarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou-se vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então aquela mulher, ela se recusou a obedecer o rei naquele momento. Ela era uma mulher de um caráter muito grande. Ela sabia que aquilo custaria a coroa e também poderia custar a sua vida. Mas ela não temeu por isso. Ela não foi introduzida à presença do rei. E então, a partir daquele acontecimento, Deus começou a colocar o plano dele em ação na vida de Esther. No momento em que ela se recusou, ela foi descoroada. O rei tirou dela a coroa e agora ele teve uma grande ideia. Ele ia escolher algumas mulheres belas para ocuparem o lugar da rainha que tinha sido descoroada. E então nós vemos o plano de Deus na vida de Esther, a partir de Esther 2, o 7 e o 8. E eu vou ler. Que ele criou a Hadassah, que essa é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Aqui o 8 diz: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Susã sobre as vistas de Hegai, levaram também a Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com a sua jovem para os melhores aposentos da casa das mulheres. O rei mandou buscar jovens belas e virgens. Dentre elas, ele escolheria a nova
rainha. Esther se tornou uma mulher bela, de figura bonita e de boa aparência. Então nós podemos aprender aqui, quando Deus tem um plano em nossas vidas, Ele vai mover tudo para que isso aconteça. E Deus tinha um plano na vida de Esther, e a partir daquele acontecimento em Suzã, Ele faria o plano dele se cumprir. Muitas vezes o plano de Deus é muito diferente do nosso. Muitas vezes o que nós planejamos para nossas vidas não é o que Deus tem planejado para nós. E nós vamos ler a partir do 10 ao 12, que diz assim, Esther 2. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e o que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça, vinha ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiaria e com os perfumes e ungüentos de uso entre as mulheres. Todos os dias, Mordecai passava lá para ver o que estava acontecendo com Esther. O plano de Mordecai não era ser separado de Esther, e nem o plano de Esther era ir para um castelo sem vê-lo. A separação era difícil para eles. Eles eram judeus, estavam no meio daquele povo, exilados, mas ela foi levada para um lugar diferente. Ela foi levada para viver com pessoas de costume diferente. Ela passou por um tratamento de beleza diferenciado que ela nunca tinha passado. E Mordecai estava ali todos os dias, buscando saber o que poderia acontecer com ela. Na verdade, ele tinha orientado para ela não dizer a nacionalidade dela. Ele temia que ele soubesse que ela era uma judia. E ele achava impensável uma judia casasse com um rei pagão. Muitas vezes nós enfrentamos momentos difíceis que precisamos olhar para Deus e pedir que Ele nos mostre a saída. Naquele momento Esther estava ali, não era algo que ela tinha planejado, não era o que Mordecai tinha pensado para ela, mas ela estava lá, vendo qual a saída que Deus ia mostrar para ela. E uma coisa que nós precisamos aprender é que em meio ao mundo diferente, precisamos fazer a diferença. Porque Esther fez isso. Em meio àquele mundo, ela foi uma pessoa diferente. E nós vamos ler do 12 ao 15. Esther 2, do 12 ao 15. Em chegado o prazo de cada moça, vim ao rei Assuero, depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres, as prescrições do embelezamento. Então era que ela vinha ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrando e pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres, sobre a vista de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu.
além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou favor de todos quanto havia. Aquelas mulheres, quando elas eram chamadas, elas poderiam escolher qualquer coisa lá da casa para elas se apresentarem, né, diante do rei. E Ester não pediu nada, mas o testemunho dela impressionou o encarregado, Hegai. Não era só a beleza exterior, mas sim a beleza interior que se destacava em Ester. Mesmo sendo judia, ela não contou a sua origem, mas ela mostrava que ela era uma pessoa diferente. E nós podemos aprender aqui com Ester. Sejamos a diferença com nossas ações. Que as nossas ações possam falar mais do que as nossas palavras. Que nossas atitudes tenham uma voz maior, mais alta do que a nossa voz. Nós podemos aprender isso com Ester. Ela mostrou que era uma pessoa diferente. E então chegou o grande momento para Ester. E nós vamos ler o 2, 17 e 18. O rei, assim foi, na verdade vamos ler o 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Chega então o grande momento. Ester poderia escolher qualquer coisa naquele momento. Qualquer coisa para se apresentar diante do rei, mas ela escolheu ser simples, com espírito humilde e modesto. Ela preferiu ser ela mesma. O rei a amou mais do que qualquer outro. O rei, quando a viu, aquela mulher, ela chamou a atenção dele. Ela achou favor e benevolência daquele rei. E ela foi feita a rainha e a esposa do monarca mais poderoso daquela época. Podemos aprender com Ester que devemos buscar sempre um espírito humilde e a simplicidade como nossa melhor vestimenta. Ester poderia ter escolhido o vestido mais caro, mais elegante, mas ela preferiu se vestir de humildade e de simplicidade. E ela se tornou rainha, a esposa do grande monarca. Mas não demorou para a fé de Ester ser testada. E nós vamos ler Ester 3, do 1 ao 4. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava.
Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Esther nunca disse sua origem, mas nunca perdeu a fé no seu Deus. E naquela época, Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei, que está no capítulo 2, do 21 ao 23. E Mordecai fez saber Esther, e Esther informou ao rei da conspiração. Naquele momento, Amã foi nomeado primeiro-ministro e tornou-se o principal conselheiro do rei e o segundo homem mais poderoso do reino. O rei decretou que todos deviam curvar-se diante daquele homem. Mordecai, que assistia no portão do reino, se recusou a curvar-se ou ser Amã um agagita. E Mordecai sabia, era um povo declarado inimigo de Deus. Então, embora tivesse aquela ordem, Mordecai se recusou, porque muitas vezes as circunstâncias nos levam a fazer escolhas. Em certos momentos da vida, nós temos que fazer escolhas. E se temos que escolher entre a vontade de Deus e a dos homens, devemos escolher Deus, mesmo que isso nos traga consequências. Mordecai conhecia aquele homem, sabia que ele era inimigo de Deus, e ele se recusou a se prostrar diante daquele homem, mesmo sabendo que o pior poderia lhe acontecer. E realmente, quando Amã soube que ele era judeu, ele teve uma grande ideia e não demorou para a notícia ruim se espalhar. E nós vamos ler Esther 3, do 5 ao 10. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como poucos no seu propósito o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, Amã agora, ele tinha um só propósito. Ele queria destruir Mordecai. Ele ficou muito furioso e começou uma trama. E ele não queria só acabar com Mordecai, ele queria acabar com o povo judeu. Ele tinha poder, ele tinha o anel do rei, e ele poderia assinar e carimbar qualquer decreto. Então, aquele homem, nós podemos aprender uma lição com aquele homem. Quando Deus nos der uma oportunidade, devemos usar isso para fazer sempre o bem, porque Amã não fez isso. Ele teve uma oportunidade, ele teve poder, mas ele não fez o bem com poder. Ele escolheu fazer o mal. Quando Deus nos der uma oportunidade, devemos usá-la para ser extensão de bênção na vida dos outros e não maldição. Amã, ele viu o poder, ele estava com o poder em suas mãos e ele não pensou em fazer o bem. O que ele queria honra, ele queria que as pessoas se prostrassem e ele não pensava nos outros. E
muitas vezes a gente precisa fazer uma escolha em honrar a Deus ou honrar os homens. E para a gente fazer isso, muitas vezes, precisamos ter confiança nos livramentos de Deus. E era isso que Mordecai tinha. Nós vamos ler Ester 3, do 12 até o 4:1. Chamaram, pois, o sacerdote do rei no ano 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e o príncipe de cada povo, e cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-lhe as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram inconcomitente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se sentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Quando Mordecai soube daquilo, ele recebeu aquela notícia, ele se humilhou e ele agiu. Ele rasgou as suas vestes. Era Ester iria entender quando ela soubesse, porque era uma forma deles mostrar humilhação. Ele rasgou as suas vestes e ficou à porta do templo. Amã, não, ele sentou-se com o rei para beber e sem nenhum remorso. Quando Ester soube da aflição do pai, ela imediatamente enviou roupas para ele. E eu só queria lembrar uma aprendizagem que a gente pode aprender rapidamente aqui. Nos momentos de lutas é necessário humilhação e ação. Foi o que Mordecai fez. Ele se humilhou e ele foi para a porta do castelo. E ele sabia que Ester ia saber daquilo. Mas Ester ensina também outra coisa. Perceba quem está em aflição e estenda a mão. Naquele momento que ela soube do pai, que ele tinha rasgado as vestes, ela sabia que algo tinha acontecido, mas ela enviou roupas para ele. E nós vamos ler o capítulo 4, deixa eu ver o tempo, mas acho que dá para a gente fazer isso aqui. 4. Vamos ler do 8 ao 14. Também lhe deu Mordecai fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de pratas que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ragate e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Rataque e mandou-lhe dizer a Mordecai:
todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram, pois, saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o povo judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que tu fostes elevada a rainha. Então, Mordecai, quando ele soube daquela lei que Amã tinha feito para aniquilar o povo judeu, ele teve uma atitude. Ele fez saber Ester. E ele mandou para ela tudo aquilo da lei. E quando Ester viu aquilo, ela não sabia o que fazer. Porque ela mandou dizer para ele: olha, o senhor sabe como funciona a lei. Ninguém pode entrar na presença do rei se não for chamado. E eu tenho 30 dias que não sou chamada para comparecer perante o rei. Mordecai disse para ela que se ela não agisse, a salvação do povo judeu viria de outra fonte, ia vir. E ele lhe fez uma pergunta: será que não foi para tal conjuntura que Deus te fez rainha? Será que este não era o propósito de Deus, em torná-la a rainha naquele reino? Então nós podemos aprender aqui com Mordecai: na hora das dificuldades devemos buscar ajuda. Talvez se ele não tivesse mandado dizer Ester, ela nem iria saber daquele decreto. Mas ele teve a ideia de buscar ajuda no lugar certo. E nos momentos de dificuldades, devemos ter confiança no livramento de Deus. E ele teve essa confiança. Ele disse: olha, se você não se levantar, a salvação do povo judeu vai vir. De alguma forma, ele tinha confiança que Deus ia salvar o povo dele, de alguma forma. Mas ele esperava em Ester. Ele disse: olha, quem sabe? Não foi para isso que Deus te fez a rainha? E Ester, nesse momento, ela mostrou uma fé mais forte do que a morte. Mas como está um pouco extenso, nós vamos deixar para amanhã nós terminarmos a história de Ester. Mas se você tiver um tempinho, leia o livro de Ester para você se familiarizar mais ainda com essa história. Deus abençoe.